Canal MPPS SESMAC, mestrado, pesquisa em saúde de volta, trazendo, claro, mais um assunto que interessa para você, fruto de pesquisa científica da academia, tese de mestrado. E hoje a gente recebe aqui a doutora Camila Cruz. Seja muito bem-vinda ao nosso canal e ao nosso estúdio. E a gente vai conversar um pouquinho e entender como foi que se deu a pesquisa dela, que fala exatamente sobre o fluxo salivar e cárie em pacientes diabéticos, uma revisão sistemática da literatura com meta-análise. A gente vai entender como foi que se deu essa meta-análise, essa revisão sistemática, não é? E vamos começar falando um pouquinho sobre o próprio diabetes, doutora, os fatores de risco, esses casos ainda têm aumentado. Como é que se encontra esse panorama da doença? A diabetes, ela é uma doença que está cada vez aumentando, não só no Brasil, nos países em desenvolvimento, mas nos países mais ricos também. É um problema de saúde pública mundial. E a tendência é só aumentar, né? As estimativas é que cada vez a gente tenha mais pessoas com a doença. E muito antigamente a gente focava em diminuir os sintomas, né? Que a gente pensa diabético, aquele paciente que está com a glicemia alta, ele fica urinando muito, bebendo muita água, perdendo peso. E antes o foco desse paciente era tirar esses sintomas. Só que a gente identifica que o paciente diabético ele tem lesão renal, lesão de retina, tem mais infarto, ele tem amputação, então são as complicações da doença. E na parte da cavidade oral a gente tem mais periodontite e a cárie, né? A gente tem uma dúvida em relação, será que o diabético tem mais cárie? Então daí que veio, essa foi a pergunta da pesquisa. Conseguiu ser respondida, doutora? Sim, conseguimos. Revisão sistemática da literatura, o que é isso? Revisar algo, você procurar, buscar aquele assunto. E quando você faz uma revisão sistemática, você busca isso de forma sistemática. Você busca de forma que uma outra pessoa, em outro lugar, se ele for tentar responder a mesma pergunta, ele vai achar as mesmas coisas que você encontrou. Então, você tem um rigor, uma técnica para fazer essa pesquisa. Até para garantia do resultado. Exatamente. Então, você tem... A nossa pergunta foi, será que o diabético tem mais cárie? Assim como a gente sabe que ele tem mais lesão renal, mais amputação, mais infarto. E para que a gente consiga mudar a nossa forma de abordar isso no consultório e levar os pacientes a buscarem mais, visitar o dentista com mais regularidade, diminuir a chance desse paciente ter uma lesão não diagnosticada, que vai levar a dor, a diminuição da qualidade de vida, né? Além de todas as outras complicações da doença. Então, a gente fez essa revisão de forma sistemática e a gente encontrou que sim, os pacientes diabéticos têm mais cárie e eles têm um menor fluxo salivar, que é uma coisa que contribui para a ocorrência da cárie, que a saliva ela é protetora, né? Ela ajuda a gente a não desenvolver a cárie, ela tem fatores protetores na sua composição, ela desempenha esse papel. Então, a gente encontrou que o diabético ele tem um fluxo salivar menor, tem menos saliva, menor produção de saliva que um paciente que não é diabético. Por que isso acontece, doutora? Porque você tem uma lesão nas glândulas que produzem a saliva, tanto pela hiperglicemia crônica, da mesma forma que você tem lesão lá no tecido da retina, no rim, lesão dos nervos das pernas, você consegue lesar essa glândula salivar também. E aí você tem uma redução desse fluxo. Você também tem uma desautonomia, que é a capacidade do organismo de comandar aquele órgão. E aí isso também leva à diminuição da produção. Além disso, o diabético, pela hiperglicemia, ele também tem mais glicose na saliva, o que também contribui para as lesões de cárie. Então, essa informação, esse dado sendo estudado e repassado é de suma importância, não é, doutora? Sim, a gente consegue, essa coisa que eu falei do tratamento do diabetes atualmente é ir além de diminuir sintomas, a gente quer diminuir o risco das complicações. Ou seja, focar na prevenção? Isso, então o paciente está lá no consultório, a gente tem que alertar que ele tem um maior risco de ter cárie, que ele tem que ir no dentista regularmente para evitar essas complicações. Assim como a gente já faz para as outras complicações que já estão muito claras na literatura, a cárie também tem que entrar nesse rol das complicações da doença. A gente tem que orientar o paciente, reforçar isso com ele, deixar ele ter esse papel ativo no seu tratamento, né? Que às vezes o paciente entra no consultório, sai com a receita, não sabe, nem entende direito o que tem e o que não tem. Então a gente tem que explicar bem direitinho, olha, você tem um maior risco de ter cárie, cuida, vai no dentista com regularidade, além de cuidar do diabetes, né? Para diminuir esse risco.
E às vezes o paciente nem sabe, né, que tem esse risco e é importante esse esclarecimento por isso, não é? Mas a formação, né, a profissionalização e capacitação do profissional é importante também para que ele atue nessa frente, né? Na metodologia da pesquisa, vocês utilizaram um método chamado lista de prisma e análise de outros estudos, né? Como se deu esse processo? O prisma, a lista de verificação prisma é como se fosse um passo a passo para você elaborar uma revisão sistemática da literatura com qualidade. Então, é estabelecer a pergunta de pesquisa, é estabelecer quais as bases de dados que você vai buscar, como que você vai escrever aquilo ali naquela caixinha que você escreve. Então, a forma como, as palavras que você vai escolher. Então, é o passo a passo para você realizar uma boa revisão sistemática. Isso é a lista de verificação prisma. E também vocês consultaram banco de dados internacionais, tudo isso fez parte, né, desses caminhos da pesquisa para fortalecer, né, para identificar. Isso. E o que foi que vocês constataram com esse caminho, esse trajeto? Então, quando a gente consulta esses bancos de dados, são os locais onde estão os artigos científicos, o que é produzido na literatura. Então, você define o que é que você quer saber. No caso, o paciente diabético, ele tem mais cárie, ele tem um menor fluxo salivar. Então, a gente faz uma pergunta norteadora e a gente busca nessas fontes de dados. E dali a gente vai ter N artigos que vão responder isso ou não. Então, a gente faz uma seleção. Então, primeiro encontra todos os artigos dessas 6 bases de dados. Tira os duplicados, depois vai ler os resumos desses trabalhos e os títulos, e daí vai juntando os que estão de acordo com a nossa pergunta, e daí você vai, até que você chega num final, onde aqueles trabalhos realmente têm algo a dizer para conseguir responder essa pergunta. E no final, todos esses trabalhos são utilizados, são analisados de uma forma qualitativa, a gente vê como que foi feito, como não foi, como foi a qualidade desses trabalhos. E daí a gente realiza as meta-análises, que é juntar todas essas amostras desses diferentes trabalhos e aplicar a análise estatística. E dessas meta-análises foi que veio a resposta do trabalho. Sim, o diabético tem um menor fluxo salivar e tem mais cárie. A diabetes é um problema sério, um problema de saúde pública até, não é? E a gente está falando aqui da relação da medicina com a odontologia, o que é de suma importância, e esse trabalho também multidisciplinar ou interdisciplinar entre os profissionais, doutora? Isso, o paciente, o indivíduo é um todo, né? A boca também faz parte e assim, na minha formação como endocrinologista, realmente a gente eu não lembro de ter visto isso em livro nenhum, nem ter ninguém falado, olha, orienta o paciente isso ou aquilo em relação à boca. Então, esse olhar integrado, eu acho que acrescentou muito na minha formação profissional e a gente consegue dar uma orientação para o paciente de uma forma integral, né? É verdade. E aí a gente já aproveita o gancho, né, que você está explicando aí do quanto fez a diferença para você, do significado desse caminho no mestrado profissional Pesquisa em Saúde. Qual o reflexo dele para a sua atuação profissional, para a sua carreira? O mestrado, ele contribuiu de forma a gente ter um olhar mais crítico, não só no nosso trabalho, no nosso dia a dia, assim, a gente começa a identificar esses pontos, né, controversos, essas dúvidas, nossa, isso aqui daria uma boa pesquisa, isso aqui ainda não tem um resultado claro, daria para fazer uma pesquisa sobre isso, mas também porque a medicina tem coisas novas o tempo inteiro. Então, avança o tempo todo. Exato, então você não pode só ficar naquele livro, aqueles tratados de endocrinologia. Então, a pesquisa está o tempo inteiro, coisa nova, resultados novos. Então, você aprende a ler esses trabalhos, aprende a ver se o trabalho tem uma qualidade legal, se ele foi conduzido de forma bacana, se a análise estatística foi legal. E para você poder filtrar esses resultados e levar para a tua prática, e ser uma prática mais embasada na ciência e melhor para o paciente também, né? Compartilhar o saber, né? Isso. E aí gerar benefícios múltiplos para todas as áreas, né? Mas vamos concluir a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui no canal, para quem está vendo aqui o canal, chamando a atenção para os fatores de risco dessa patologia, dessa doença, doutora. Então, principalmente o diabetes mellitus do tipo 2, nem todo paciente vai ter os sintomas clássicos da doença. Então, quando você tem uma glicemia elevada, você vai sentir muita sede, vai urinar muito, vai perder peso. Mas nem todo diabético chega a ter esses sintomas. Então, faz parte você ir num médico com regularidade, fazer os seus exames para você detectar. Se você consegue detectar um diabetes inicial, é muito melhor do que esse diabetes que já está dando sintomas, já está atrapalhando a tua vida. Então, ir no médico com regularidade e principalmente,
atividade física, uma alimentação regrada, ter o peso adequado é o que mais pode te proteger de não vir a desenvolver a doença. Mesmo que você tenha uma genética favorável, a genética influencia, mas assim, o peso adequado com o estilo de vida, alimentação, atividade física é o principal. O diabetes do tipo 1 é um diabetes genético, então não tem muito o que fazer para evitar. Mas o DM2, que é o mais encontrado, mais prevalente, o que a gente mais vê, 90% dos diabéticos têm o diabetes do tipo 2, esse dá para prevenir sim. Bom, o caminho sempre é prevenção, né? E o canal MPPS SESMAC está aqui para isso, para esclarecer e socializar o que vem sendo foco de pesquisa gerando benefício para você. Então, você que tem esse problema, né, que sofre de diabetes, tem que dar atenção à sua boca, à saúde bucal e o médico também a trabalhar, intensificar esse trabalho aí com o cirurgião dentista, né, e os médicos que tratam desses pacientes. Então, a gente agradece mais uma vez a sua presença, muito obrigada, parabéns pela pesquisa. Obrigada. E o canal MPPS SESMAC segue, trazendo sempre para você novidades, inovação e tecnologia, o que vem sendo foco de pesquisa aqui na academia. Muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho, pelo seu apoio e a gente se vê da próxima vez. Tchau!